Girassóis é um tema que vocês têm me pedido há muito tempo e eu estava esperando um momento especial para trazer para vocês sobre escassez de alimento. Teremos escassez de alimentos, não só na nossa terra, no nosso país, no nosso amado Brasil, mas no mundo. Teremos escassez, teremos que guardar alimentos, estocar alimentos. O que a espiritualidade de luz nos revela sobre isso? Lembrando que eu só sou um instrumento. Eu simplesmente trago através das cartas e da minha sensibilidade o que a esfera de luz me permite ver e revelar no momento. Então vamos lá. Vamos ver. Eu estou hoje com o baralho cigano. Eu amo esse baralho enorme. Ele é muito prático para embaralhar, mas ele é maravilhoso. Eu com uma mãozinha pequenininha. E com o tarô. Eu jogo qualquer tipo de tarô, qualquer tipo de carta, mas eu sempre vou, né? Um dia eu tiro com um, no outro vídeo eu tiro com outro, eu gosto. Pergunta aos nossos mentores de luz. Existe a possibilidade de escassez de alimentos no Brasil e em outros países do mundo? Devemos estocar alimentos? O que os nossos irmãos da esfera superior podem nos revelar? Me usem como instrumento, eu peço, para que eu traga de forma precisa e objetiva se de fato poderemos ou não ter escassez de alimentos. Devemos tentar estocar alimentos, especialmente aqui na nossa terra, ou não? O que podemos esperar nos próximos meses? Por favor, nos revele e me usem como instrumento. Isso, gratidão. Tchau. As coisas estão tão difíceis para todo mundo. A gente tem que ter um pouco de tolerância com a necessidade do próximo também. E como as pessoas estão intolerantes. Vocês estão percebendo? As pessoas estão como se tivesse uma faísca para explodir. Pois é, para tudo, né? A gente percebe isso no dia a dia. As pessoas estão perdendo a gentileza, não na sua grande, na totalidade, mas na sua grande maioria. Poucas pessoas, né, estão conseguindo manter o equilíbrio. A gente tem que olhar para o próximo, pensar com o próximo, né, como se a gente tivesse na situação dele. Tá difícil, hein? Como que essas pessoas pensam em ir para a quinta dimensão e fazer parte da nova era, de um mundo regenerado daqui a 30 e poucos anos? Com a mentalidade dessa forma fica difícil, né? Bom, perguntei aos nossos mentores de luz se vai ter, de fato, escassez de alimentos. Se devemos nos preparar. Eu não vejo o mundo todo passando por uma tribulação de você não ter exatamente o que comer. Ah, mas o cigano falou, o profeta falou, não me interessa, profeta, eu respeito todos aqui, não estou aqui para disputar evidência com ninguém. Eu trago as minhas revelações, que são 100% assertivas, através da espiritualidade de luz. Eu não. Eu só sou instrumento. Eles não erram, porque eles são da luz. Agora, eu não posso interpretar de forma errada aqui. Por que eu falo que não vai haver no total no mundo uma escassez ao ponto das pessoas morrerem de fome? Porque em ambos os jogos, como casa principal, como resposta, não me veio uma resposta negativa, ou seja, sim, nós vamos morrer de fome. Não. Aqui me veio o cão, que é uma casa positiva, e ao centro me veio as pessoas, que vem representado pelos amantes, tá? Aqui. No entanto, em algumas partes do mundo, a situação vai ficar bem delicada. Eu fiz um vídeo agora para os assinantes do Clube dos Girassóis. É muito importante que vocês tenham acesso. Que eu falo sobre a terceira G. Falo sobre outras coisas que eu infelizmente não posso falar, mas aqui me vem confirmado isso. Ou seja, o mundo, a gente tem que se pegar muito a fé, tá? Muito a fé. Aqui o Papa vem, não como um Papa, esse Papa aí, tá? Mas o Papa vem com uma fé. A gente tem que se pegar muito a fé. Por quê?
A justiça, que é ao lado da roda da fortuna, ela me veio como situações delicadas que o mundo vai passar em relação a alimentos nos próximos meses, tá? É o que eu falei, não vejo, por exemplo, o Brasil eu já vou falar já, tá? Mas algumas partes do mundo vai faltar alimentos para comprar. Todos os alimentos não, mas muitos alimentos. Então, aqui me vem os donos do mundo, que eu não posso usar esse termo aqui, controlando a humanidade através disso, tá? Por que que me vem isso? Porque me vem o enforcado e me vem o diabo. A imperatriz aqui, ao lado da lua, e julgamento, são casas pesadas também. Ou seja, essas pessoas aliadas ao maligno, que têm muito poder, vão escravizar a população através de uma diminuição tremenda nos alimentos, especialmente fora do Brasil, especialmente em países onde tem mais gelo, tá? Onde tenha mais neve, gelo, países que dependem de outros para se alimentar. Aí o bicho vai pegar. Então, essas pessoas que moram em países que dependem de outros países, como no Brasil, o Brasil não depende, mas muita gente depende do Brasil, vai ter uma diminuição sim, até pelo clima, tá? Pelo que eu vejo aqui. Então, não somente referente ao controle em relação aos donos do mundo, que eu não posso usar o termo, né? O nome deles aqui, eles também vai faltar alimentos por conta do clima, tá? Então, não todos os alimentos, mas em países mais distantes, países que dependem de muitos alimentos de fora, vão ter necessidade de ter muitos alimentos, sim. Muitos alimentos, ou seja, vai ter um tipo de alimento para se alimentar, mas a grande maioria não vai ter. Não vão morrer de fome, mas principalmente quem tiver um pouco mais de condições financeiras, mas que algumas pessoas vão passar necessidade, não tendo vários alimentos, vão ter sim, tá? Que é a imperatriz, a lua e o julgamento, não parou. Aqui no Brasil, o que me preocupa é o seguinte, tá? Principalmente quando ficar esse desgovernante, muitos alimentos serão vendidos, já estão sendo. Ele aqui, a casa dos caminhos, a casa da raposa, que é como ele age, tira daqui para jogar lá, tá? E os ratos. Ratos têm a ver com perdas, com roubos, sou eu que estou falando, é as cartas. E quem está representado aqui? O atual desgovernante. E eu vejo claramente que ele vai aproveitar, tá? Dessa escassez de alguns alimentos importantes em muitos países para vender lá fora por um preço. E aí sim, aqui no Brasil, o alimento vai encarecer demasiadamente. Então, pessoas de baixa renda podem sim passar necessidade. É o que eu falei, morrer de fome? Exatamente não. Porque haverão substitutos de alimentos. Mas, entende? O substituto que eu falo, sabe? Por exemplo, o que eu estou tentando dizer do que eu vejo aqui? Muita gente não vai conseguir comprar arroz. Muita gente não vai conseguir comprar o trigo. O que é proveniente do trigo? Mas consegue comprar um outro alimento. Mas os alimentos vão ser vendidos lá fora a preço de ouro. Então aqui vai encarecer demais. Olha, eu sempre falei que o desgovernante ele vai continuar atuando aqui no Brasil até o gigante dar um basta. E com essa situação que viveremos, pessoas que ainda eram a favor de fazer vão despertar, porque a hora que você não tiver a comida para você colocar na mesa e tiver
quer alimentar seu filho com bolacha de água e sal, eu acho que aí você vai entender que a gente tem que se unir, independente de rua da direita ou da esquerda, para salvar essa terra. Porque o que puder ser tirado daqui para vender lá fora a preço de ouro vai ser tirado. Então, é claro, é importante ter alimentos, quem tem condições de ter aí, porque vai encarecer. Não vai faltar o ponto de todo mundo morrer de fome, especialmente no Brasil. Mas vai ser vendido lá fora e o preço vai. Já está acontecendo isso, hein? Muitos alimentos já estão indo para fora. É por isso que está tão caro? Pois é. É por isso que está caro. Quanto você pagava o azeite na época do ódio? E agora, na época do amor venceu? Quanto você paga o azeite? Eu tenho que comprar azeite porque eu não posso consumir óleo por questões de saúde. Eu sou cardíaca, eu sou diabética. Pois é, tá difícil, viu? Quanto tá o arroz? Quanto estava na época do ódio? E agora quanto está na época do amor venceu? Pois é, vai ficar mais caro. Então os alimentos básicos vão encarecer demais. É importante quem puder estocar? É importante estocar. Por quê? Vai ter, mas num preço abusivo. E aí, quem sabe essas pessoas que ainda não despertaram, comecem a despertar. Porque muita gente não despertou. E o nosso Brasil só vai dar uma guinada quando todo mundo despertar. Todo mundo não, porque sempre vai ter algumas pessoas que são movidas à ignorância e tiveram suas mentes, né, escravizadas. Então essas pessoas não tem como. Mas me vieram essas cartas que me deixaram mais tranquila, que a gente ainda vai ter, como o Brasil é um país muito rico, a Casa do Sol, que tem a ver com plantio, os pássaros, que tem a ver com colheitas, a Casa da Chave, a Casa 17 da Cegonha, eu vejo que a gente não vai chegar ao extremo como muitos países chegarão, tá? Em matéria de alimentos. Então, haverá escassez de alimentos no mundo? A gente tem que saber interpretar isso. E o que eu vejo aqui, haverá sim muitos países fora do Brasil, distantes, países que dependem muito de alimentos de fora, muitos chegarão numa situação muito delicada, de realmente as pessoas passarem muita necessidade, infelizmente. Já que no Brasil, os alimentos vão chegar num preço tremendo, porque vai ser vendido lá fora como ouro. Então, muita gente que é de baixa renda não vai ter o alimento que está acostumado, o arroz, o feijão, o cuscuz ali, né? Sabe aquele farelo de milho que a gente usa para fazer cuscuz? Eu adoro, né? Vai complicar a situação. Então, união, força e fé, porque a gente vai precisar. Principalmente enquanto esse cara estiver aqui. O que ele puder tirar, o que ele puder estrupar nossa terra para jogar para fora, ele vai fazer. Então, não achei que foi uma previsão muito positiva, porque o país que nós vivemos, o Brasil, é um país riquíssimo em minerais, em riquezas naturais, em alimentos. Mas a partir do momento que pega tudo daqui e vende para fora, porque já começou a venda, tá? Imagina, vai triplicar o preço dos alimentos. Tá quanto? Um pacote de arroz hoje? 30, 35 reais? Você vai pagar 100. Se esse cara não cair, logo você vai pagar 100. Tá bom? Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Não ficou um vídeo muito extenso, nem tem necessidade, mas é bom pra gente refletir, tá? Porque dá para evitar, entendam bem, tá? Não distorçam as palavras desse gado. Dá para evitar que aqui nós cheguemos ao extremo em matéria de alimentos, de preços extremamente abusivos e muitas pessoas de baixa renda passando sim muita necessidade. Lá fora é inevitável em muitos países, mas aqui depende da criatura ficar ou da criatura sair, tá bom? Bom, não esquece, girassol, coloca aqui nos comentários sugestão pro vídeo agora.
para domingo, tá bom? Aguardo você aqui, tá bom? Eu deixo a todos vocês uma gerações e os que vão se tornar gerações. A minha bênção cigana. A proteção da nação Mãe Santa Sara, nossa padroeira, que ela cubra cada um de vocês com o manto dela. Que nosso Papai do Céu Todo-Poderoso e nosso Mestre Jesus esteja presente na vida, no coração, nas atitudes e na casa de cada um de vocês. Até domingo, se Papai do Céu permitir e Santa Sara nos abençoar. Amo vocês. Beijo da cigana. Fiquem na luz, que haja luz. Gratidão, gratidão, gratidão. Opa, tchau.